Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal de José e vamos tentar entender melhor o que está acontecendo aqui no nosso país. Gente, no espaço reservado a comentários aqui no nosso portal, eu recebo muitas mensagens de pessoas que estão pessimistas, estão chateadas, angustiadas, pessoas que não estão enxergando um horizonte sem muita nebulosidade aqui no nosso país. Isso é natural, porque quando você analisa a realidade que a gente está vivendo, muitas pessoas têm esse tipo de sentimento, de comportamento. É como no plano pessoal. Dá para a gente fazer um paralelo entre as coisas que acontecem conosco e o que acontece também na sociedade. Existem, às vezes, muitas semelhanças. No plano pessoal, quando a gente fica doente, a gente não sabe a causa da dor, do sofrimento, a gente, às vezes, não sabe que medicamentos a gente pode utilizar. Isso gera uma angústia nas pessoas. No plano pessoal, quando você não tem acesso à medicina tradicional, isso no mundo inteiro, as pessoas vão buscar uma feiticeira, um bruxo, um rezador, e às vezes caem nas mãos de charlatões, de falsos curandeiros, de espertalhões, de vigaristas da fé, de falsos profetas de todos os níveis. Isso acontece também nos planos coletivos. Se você não sabe a causa da doença social, você não sabe como tratá-la. E aí, às vezes, os espertalhões, eles acabam cada vez mais tirando proveito das pessoas. Eu estou falando isso porque aconteceram muitas coisas no nosso país nesse final de semana. Essa noite a gente teve uma criança, uma adolescente, que elevou o nome do nosso país de novo uma condição bacana, porque ela ganhou a medalha de prata. É uma menina que estuda e pratica esportes. Que maravilha! Mas tem bolsonarista que está colocando nas suas redes que, veja bem, uma menina com menos de 14 anos estava lá ganhando a medalha. É hora de rever o estatuto da criança e do adolescente para que eles possam trabalhar. Tá de sacanagem, né? Mas é o tipo de gente dessa doença social que a gente está vivendo hoje e que acaba aprisionando muitas pessoas. O presidente da República, ele fez uma homenagem a essa criança? Essa adolescente? Não, passou batido, não falou absolutamente nada. Talvez porque ela seja maranhense do estado do Flávio Dino, que é governador do Partido Comunista do Brasil. Sei lá, por que o presidente ignorou? Mas o presidente colocou nas suas redes, eu sigo o presidente, né? Uma outra criança. Uma criança que está muito distante dessa outra que eu acabei de me referir, a Raíssa. Ele colocou, gente, e é um negócio assim, deplorável. Às vezes eu fico pensando o seguinte, o presidente da República, se a gente pudesse, que para quem acredita em coisas misteriosas, ali só tem um corpo, né, humano, né, porque ele parece mais aquele personagem, o Chuck, o brinquedo assassino. Tem ali o estereótipo de um brinquedo inofensivo, mas por dentro leva o mal, leva o pior que um ser humano ou que uma criatura pode levar. Porque alguém que chega e coloca nas suas redes, o presidente da República, uma criança descalça, uma criança ali precocemente colocada numa situação de adulta, fazendo pregações religiosas, isso para tirar proveito para ele, pessoal para ele, para engabelar, sabe Deus lá quem, né? Vamos colocar aqui o trecho para quem não viu, porque eu tenho certeza que a maior parte de vocês não segue o presidente, então vou colocar para vocês aqui o que ele fez. E analise, sabe, posso estar errado, né? Mas eu achei deplorável isso, gente. Vamos lá. Meus irmãos, a decisão estava na mão do povo. Quem vai soltar? Vamos soltar Jesus, o Salvador, o Libertador? Ou vamos soltar Barrabás, um ladrão, um homicida, um sanguinário? O povo olha e diz, vamos soltar Barrabás? A nação brasileira está seguindo este mesmo roteiro. Está pegando a mesma decisão. Em vez de mudar o Brasil, ela está afundando o Brasil. Ei, população brasileira, você que faz parte desse Brasil maravilhoso, saiba, a sua decisão pode mudar. Gente, é um negócio, assim, é uma
Eu acho isso uma aberração, pegar uma criança e deixar a criança ter esse tipo de entendimento, se é que a gente pode dizer isso, né? Os pais, às vezes, também não têm noção da realidade. Não era para uma criança estar estudando em tempo integral. O que essa criança pensa da vida? Gente, você vê, o ambiente é um ambiente humilde, a criança está descalça, enfim. E aí o presidente da República, hoje, é engraçado, né, a gente falar do Bolsonaro como o presidente da República. Ele vai pro cercadinho dele, chiqueirinho dele, e o assunto hoje foi complicado, gente. O troço hoje foi grave. E aí ele tira proveito desse tipo de situação e a gente vai entender a quem ele se compara aqui. Observem. Hoje eu botei um garotinho aí fazendo uma pregação de uns 10 anos de idade. Não fala meu nome não, tá nada a ver. A pregação dele foi Jesus e Barrabás. Barrabás era barbudo também ou não? Tinha menos um dedo por acaso? E aí, eu vou economizar aqui a aparição de Sua Excelência, porque ele se compara. Então, Barrabás seria o Lula, né? E ele, obviamente, seria o Jesus Cristo no meio dessa história. Isso para vocês verem com quem que ele se compara, né? Se é algum tipo de entidade. Para mim, ele está muito mais próximo do Chuck, o brinquedo assassino, do que um presidente da República que tem ali dentro de si alguma coisa próxima de Jesus Cristo, né? Bom, mas aí a gente vai entendendo como é que hoje quem segue o presidente da República não são pessoas que estão no campo da racionalidade. Nós estamos diante de pessoas que fazem parte de uma seita, com várias pessoas com diversos graus de instrução. Eu vejo as redes bolsonaristas e eles acham que o Brasil é um Brasil que está dominado pelo comunismo, isso explica o Bolsonaro junto com o Centrão. Gente, é uma confusão, mas vamos perceber aqui um trecho aqui dessa confusão de parte dos eleitores do Bolsonaro. O que eles pensam sobre a missão do presidente? Vamos lá. Já botou mais 10 já. Tá bom. Ô, presidente aí. Vem, presidente aí. Vamos orar para ele rapidinho, todo mundo? Vamos dar as mãos, mais forte, oração com as mãos juntas. Vamos lá? Todo mundo? Vamos orar aqui? 30 minutos, segundinho, que ele está com pressa. Rapidinho, Vamos lá. Bom dia, amado Pai. Estamos aqui em nome de Jesus. Pai, oramos ao Senhor com todo o coração para o nosso presidente. Pai, que o Senhor escolheu e ungiu ele como teu escolhido nessa nação. Pai, guie ele o dia, proteja todos os males. Deixa que nada de mal aconteça com ele e sua família, Pai. Abençoe que ele tome as melhores decisões possíveis para tirar essa nação do comunismo, Pai, e ser uma nação realmente justa diante de vós, Pai. Oramos. Para tirar a nação do comunismo. Gente, isso aí é uma loucura total, né? O que a gente pode dizer mais? Além da exploração que o presidente fez, essa comparação infame que ele fez dele com Jesus Cristo, né? E de Lula com o Barrabás. Nessas cercadinhos de manhã cedo, a gente só vê o show de horrores. O presidente, ele fala como ele não fosse o presidente, ele fala dos problemas como se ele estivesse fora do governo, não tivesse responsabilidade alguma. E muitas pessoas vão acreditando. Hoje ele estava num tom mais leve com o Barroso, né? Mas o que a gente vai vendo é que a situação está ficando complicada para ele cada dia que passa. Nós vemos aqui nos jornais econômicos esse tipo de informações aqui. A gente vai voltar para as outras pautas cabeludas aqui. Alta de juros acende alerta para nível alto de endividamento. As famílias brasileiras estão sendo roubadas. Nós estamos pagando mais impostos, o Brasil não cresce, o governo comemora esses cofres mais cheios, mas isso não volta para o povo brasileiro. A inflação está aumentando e os caminhoneiros já começam a pensar em fazer uma greve, um movimento porque não está dando mais para ficar engabelado com essa história de que os preços dos combustíveis que estão nos níveis mais altos, como a gente vê nas reportagens em todos os jornais, que isso é obra dos prefeitos e dos governadores. Olha, sempre a alíquota de impostos estaduais e municipais foi a mesma. O que acontece é que o governo federal ele atrelou a Petrobras a empresas de petróleo do mundo inteiro e o nosso preço interno obedece aos preços internacionais. A Petrobras não é mais uma empresa voltada para estratégia de desenvolvimento do país, mas é uma empresa voltada a dar lucro para os acionistas. E grandes acionistas da Petrobras hoje são bancos. Então, que se dane o povo brasileiro, que se dane o desenvolvimento do Brasil. Eles querem dinheiro às custas do sacrifício do povo brasileiro. E os caminhoneiros já não estão mais engolindo
essa lorota do Bolsonaro, porque ele tenta jogar no colo dos prefeitos e governadores uma responsabilidade que é do governo federal. Ele trocou o presidente da Petrobras, que ele chamava o anterior de Marajá, ganhava mais de 200 mil reais. Ele resolveu essa situação. E os aumentos de combustíveis? Está tendo só milonga do presidente da República para engabelar essas pessoas, né? E ele vai cada vez mais mostrando a sua cara. O Ciro Nogueira estava em Cancún, curtindo as férias, ele normalmente vai com o seu jatinho, né? Ele gasta muito querosene de aviação pago com o nosso dinheiro, mas agora ele está empenhado em levar ministros do Bolsonaro para o PP, o Partido Progressista, ou seja, o centrão é que manda, que dá as cartas aqui no nosso país. Engraçado é ver essas seitas bolsonaristas nas redes, dizendo que o Bolsonaro luta contra o establishment, como eles dizem, né? O status quo, o sistema. Quem é que está contra Bolsonaro do grande sistema? O agrobusiness quer derrubar o Bolsonaro? Os banqueiros, eles estão infelizes com Bolsonaro e Paulo Guedes? Os abutres internacionais estão comprando as empresas públicas, estão insatisfeitos com Bolsonaro? O governo americano está insatisfeito com Bolsonaro? E até a grande mídia está insatisfeita com o Bolsonaro? Gente, eles fazem críticas superficiais, porque eles querem manter Paulo Guedes, porque Paulo Guedes é o homem dos grandes grupos, os grandes conglomerados, inclusive os grandes conglomerados midiáticos. Por isso que eles não se engajam para mostrar para o povo brasileiro como o presidente da República é uma pessoa que não zela pelo povo brasileiro. E não tem valores morais, valores éticos, valores cristãos, como muitas pessoas acreditam que ele tenha. E a prova cabal está nessa situação de hoje aqui. Hoje eu analisei a agenda do presidente e ele teve encontro ali com o Gilson, 3 encontros só. Começou às 10 horas da manhã, que é a agenda do presidente. Gilson Machado, ministro do Turismo, né, o que eu chamo de o sanfoneiro macabro. O Wagner Rosário, ministro da Controladoria Geral da União. E o Pedro César Souza, subchefe de assuntos jurídicos. O presidente, todos os dias, ele se reúne com alguém do mundo de pastores ou de igrejas e tal, ou encontra com o pessoal do mundo jurídico para se situar o que é que vai acontecer com ele, né? E hoje a gente vê essa notícia aqui bizarra. Embora não estivesse na agenda, o Bolsonaro recebeu lá uma deputada do partido de extrema-direita alemã, a senhora Beatrix von Storch. A senhora Beatrix, essa senhora que está aqui, com seu marido, simplesmente ela é investigada pelo serviço de inteligência alemão por propagar ideias neonazistas, xenofóbicas e extremistas. Na foto, como eu disse a vocês, ela está ali com seu marido. Então o Bolsonaro, ele vai cada vez mais flertando e assumindo o seu viés próximo a essa figura aqui, o Hitler, né? Quando a gente fala, às vezes o algoritmo aqui tira a gente do ar. Mas aqui está aqui o avô da senhora Beatrix, que ficou com o Hitler até o final. Depois do Hitler morto, ele ainda tentou a seguir com o partido nazi-fascista na Alemanha de uma forma isolada. E o Bolsonaro recebe essa figura, essa deputada, que está sendo investigada por esse tipo de situação. Engraçado é o seguinte, ela publicou um Twitter que ela ficou muito feliz de ter encontrado com o presidente e ficou impressionada como o presidente conhece bem os problemas europeus, os problemas do mundo envolvendo os conflitos. Gente, o Bolsonaro entendendo de problemas europeus, uma deputada de um partido nazista, né, disfarçado, fazendo elogios ao Bolsonaro. Obviamente, a comunidade judaica aqui do Brasil já ficou muito chateada e elas já começaram a se manifestar. Bolsonaro, com neta de ministro de Hitler, cai como uma bomba entre os judeus. Vários especialistas na questão do Holocausto, na questão judaica, enfim, professores judeus, têm denunciado esse comportamento do Bolsonaro, de ser um comportamento muito mais próximo do nazifascismo do que qualquer figura democrática. Enfim, no entanto, ele está aí à frente do nosso país, ele é um fantoche assassino. A gente poderia dizer que ele não é o Chuck, o brinquedo assassino, mas o fantoche assassino, porque ao contrário do Chuck, que matou ali na ficção algumas pessoas, aqui ele comanda um genocídio. E dorme tranquilinho, sem ter menor tipo de preocupação com as coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. Gente, isso tudo que eu estou falando às vezes é muito pesado aqui. Mas a gente tem que conhecer a doença que nós estamos vivendo no nosso país para a gente poder, a partir dessas informações, saber
que tipo de remédios a gente poderá utilizar mais à frente. E não cair nas mãos de vigaristas, de curandeiros, de pilantras, de falsos profetas para tentar resolver os nossos problemas. Os nossos problemas não serão resolvidos só por reza. Oração é muito legal porque mexe com a gente, as pessoas que se envolvem nisso, elas ficam mais motivadas, elas caminham para frente, mas são os homens que mudam a realidade em situações que a gente está vendo aqui no nosso país. Só esse tipo de discurso patife que o governo e seus apoiadores jogam para cima e para baixo não resolverão absolutamente nada. Esses discursos são para nos enganar. E aqui no nosso espaço, quanto mais a gente puder avisar os nossos amigos que nós estamos doentes enquanto nação, a gente vai pelo menos trazendo alguma tranquilidade para a gente, ao entender o que está acontecendo, a gente estudar os melhores remédios para o futuro. Gente, eu fico por aqui, espero ter despertado aí algumas questões na sua cabeça. Eu fico por aqui, um grande abraço e um grande abraço a todas as pessoas que eu tenho encontrado pelas ruas aí, nos lugares mais insólitos, nos lugares mais inesperados. Eu encontro sempre com alguém que está acompanhando o nosso portal, isso é muito legal. Um grande abraço a todos vocês, até o próximo encontro. Tchau.